Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele e hoje eu tô aqui para contar para vocês um testemunho da minha vida sentimental, um milagre que Deus fez na minha vida sentimental. Já tem 2 anos isso que aconteceu, mas Deus tocou no meu coração para fazer esse vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas aí que estão esperando em Deus, né? Esperando uma pessoa, mas o que eu quero te dizer é para você confiar em Deus e esperar a hora certa de Deus, não ultrapassar o tempo certo, porque se você está esperando, se Deus te fez esperar, Ele tá te moldando em algo. E, gente, eu quero estar começando a contar, né? No começo da minha conversão, eu me converti lá em 2020, né? Em março de 2020 eu me converti, né? Ao Evangelho. E eu tinha 16 anos, no caso hoje eu tenho 21. Com 16 anos que eu aceitei Jesus como o único salvador da minha vida. E, gente, sabe aquele momento que você aceita Jesus e você entra assim numa dimensão do primeiro amor, assim, que você começa a mergulhar, que você começa a buscar, a jejuar. Gente, eu tava num período assim que eu não queria saber mais de nada. E eu tinha terminado um relacionamento, né? E eu tava assim, só querendo Deus mesmo e só querendo fazer a obra de Deus, assim, eu tava mergulhada no primeiro amor, né? Quando eu me converti. E aí, quando eu completei 17 anos, que eu tinha alguns meses de cristã, que eu morava com a minha irmã nesse tempo que eu me converti, porque a família dela era cristã, ela também era cristã, o esposo, os filhos, né? Aí eu acabei que convivendo com ela, né? Acabei virando cristã. Foi no ministério dela também que eu aceitei Jesus. E eu coloquei, né, um ponto, eu falei, não, eu vou esperar em Deus uma pessoa certa pra mim, porque eu sei que Deus tem algo melhor pra mim, então eu vou esperar, né. E eu tava mergulhada mesmo, então eu falei, Senhor, eu vou esperar uma pessoa que vem de Ti, Pai, prepara uma pessoa pra mim. Comecei a fazer orações, né, pra o Senhor abençoar a minha vida sentimental. Irmãos, eu confesso que deu vontade de desistir, sim. Todo o processo dá vontade de desistir, mas quem realmente está firmado no Senhor, quem realmente confia no Senhor, não desiste. Essas promessas que o Senhor faz também, o Senhor não revela porque o Senhor quer que você avance, que o Senhor quer que você continue, né, ali, para você crescer mais também, né, espiritualmente, assim como aconteceu comigo, né. O Senhor não fez tudo no meu tempo, porque o Senhor quer que eu amadureça também no processo, né? O Senhor quer que eu cresça também. Então, irmãos, eu firmei, não, vou esperar em Deus. Aí tá, né? Aí, olha o que eu fiz. Um dia, eu comecei a ver testemunhos no YouTube, né? Da vida sentimental. Todos os vídeos praticamente eu já assisti relacionados à vida sentimental. Os testemunhos, né, das pessoas contando como conhecer os seus maridos, como conhecer os seus esposos, né? E aí eu ficava naquilo, meu Deus do céu, Pai, me ajuda, Senhor, me dá forças para esperar em Ti. E foi quando eu comecei a me fortalecer mais, né? E eu falei, vou esperar mais, vou esperar. Irmãos, eu não tava muito ansiosa, eu tava ansiosa, mas não tanto, né? E eu começava a assistir esses testemunhos para me fortalecer mesmo espiritualmente. Aí eu vi um testemunho muito forte, só que eu não lembro qual foi o vídeo dessa pessoa que eu assisti, mas ela falava que escrevia uma carta para Deus pedindo um esposo. Aí ela colocava lá todas as características dessa pessoa numa folha de papel e orava, entregava. E foi isso que eu fiz, irmãos. À madrugada, isso foi de madrugada, eu acordei, peguei um caderno e uma caneta e comecei a colocar lá de 1 a 20, lá, né? Coloquei 1 a 20, 1 a 30, eu não lembro direito, irmãos, porque já tem um tempinho, né? Já não lembro. Aí eu comecei em cada número ali, coloquei uma característica do marido que eu queria, de uma pessoa que eu queria, assim, né? Fisicamente, espiritualmente ali. E eu escrevi, né? Eu escrevi que eu queria um marido alto, que eu queria um marido magro, branco. Comecei a escrever que eu queria um marido que fosse trabalhador, que fazia a obra do Senhor, né? Comecei a escrever todas as características. E aí, irmãos, eu entreguei para Deus, né? Falei, Senhor, esse aqui é o marido que eu quero. Aqui tá aqui a carta, Senhor. Eu orava, né, por essa carta e entreguei nas mãos de Deus.
e confiei no Senhor. E aí eu fiquei 2020 esperando em Deus, 2021, e quando foi no finalzinho de 2022, eu já tava com 19 anos. Eu tava no Facebook e aí, né, essa pessoa que é meu esposo hoje mandou a solicitação de amizade, só que como era comum homens, né, mandar solicitação pra mim, então eu nem liguei, Aí eu deixei, né? Aí essa pessoa mandou, esse é meu esposo, né, mandou mensagem pra mim, só que ele mandou em setembro, eu só fui ler em outubro, no caso eu nem consegui ver, porque também meu irmão mexia no meu celular e acabou que ele não me falava, eu não consegui ver. E eu achei que não era meu esposo, né? Que não seria o meu esposo. Mas, irmãos, aí eu respondi ele em outubro, né? Eu respondi ele lá e começamos a conversar. E foi quando eu, tipo assim, estranhei no começo. Eu falei, Senhor, será que é uma bandeja isso? Mas amém, Jesus. Eu comecei a conversar por educação. Nem foi porque eu queria, foi por educação mesmo. E, irmãos, foi tipo assim, fluindo, sabe? E eu contei pra minha irmã, que eu morava com minha irmã nessa época, né? Aí eu contei pra minha irmã, pro meu cunhado, né? Que meu cunhado é pastor também, apóstolo. E eu comecei a contar pra ele tudo isso. E pra minha irmã também. E aí eles concordaram, tipo, eles falaram, ora a Deus, pede confirmação. E foi isso, irmãos, eu comecei a pedir confirmação. E tipo assim, tudo que eu pedi pra Deus estava nele, entendeu? Então eu fiquei assim, com a pulga atrás da orelha. Será, meu Deus, que é o Senhor que mandou essa pessoa pra mim? Não sei. Comecei a orar. E aí, eu fui, tipo assim, eu nunca me declarei pra ninguém, irmãos. Nunca chegou pra eu me declarar pra ninguém, assim, e falar assim, eu gosto de você, não. Mas pra essa pessoa que é meu esposo hoje, eu declarei, eu falei, tipo assim, eu gosto de você. Falei pra ele, né? E eu nunca tinha falado isso pra ninguém, assim, tipo, em Deus, quando eu estava sendo cristã, eu nunca tinha falado isso pra ninguém. E foi que eu falei isso pra ele, né? Aí eu, tipo assim, depois eu fiquei até estranha, falei, como que eu falei isso? Aí começou a fluir, né? Começou tipo, eu senti paz naquilo, né? E aí, irmãos, eu me encontrei com ele pela primeira vez numa praça, aqui perto, né? E aí, irmãos, pensa, foi tipo, eu vi realmente assim, eu falei, é esse mesmo, Senhor. Mas continuei confirmando, parece que é realmente. E aí, irmãos, Deus foi usando pessoas para confirmar, né? Deus foi usando até o apóstolo mesmo, onde eu congrego hoje. Deus foi confirmando. Aos pouquinhos assim, mas Deus foi usando pessoas, né, confirmando também. E eu fui me aliviando. E aí, irmãos, tudo que eu pedi pro Senhor naquela carta, realmente Deus me entregou. Para vocês terem uma ideia, uma coisa assim que eu queria muito era uma pessoa alta. E meu esposo, ele é alto. E tipo assim, não só fisicamente, mas também no interior, né? Tipo, a pessoa realmente, o caráter da pessoa foi o que realmente eu pedi pra Deus. Que ele fosse uma pessoa trabalhadora, que ele fosse carinhoso. Irmãos, tudo isso o meu esposo tem. Existe um propósito nisso que eu contei. Por quê? Isso serve pra vocês, tipo, não ir pela sua vontade, mas pela vontade do Senhor. Se o Senhor falou assim, espera em mim, que eu tenho algo melhor. Então, irmãos, por que desobedecer ao Senhor se o Senhor tem algo melhor para você? Por que pegar bandejas que não é de Deus ali, sem ser no centro da vontade de Deus? Por que você vai querer algo que não seja da vontade do Senhor, que só vai destruir a sua vida, que só vai te afastar de Deus? Então, eu não tô falando aqui para você fazer carta, para você, não, esse aqui é um testemunho para você confiar em Deus e orar, entregar aquilo que você realmente quer pro Senhor. Uma pessoa que realmente seja de Deus e pedir oração a Deus, né, confirmando. Confie no Senhor, confie no processo, porque o processo é que te fortalece em Deus. É isso, irmãos, continue confiando em Deus, que Deus tem o melhor para vocês. Não deixa o inimigo atrapalhar a sua bênção. Mas segura firme nas mãos do Senhor Jesus que você consegue chegar até o final.